hoje voltamos com o melhor quadro do canal, História da Música. Nós vamos falar finalmente sobre o maior, o melhor, um dos pilares da música clássica. Vocês vão mergulhar na história de um dos maiores compositores da humanidade. Provavelmente hoje é o dia mais especial desse quadro, porque é o meu compositor favorito, que eu mais me identifico, afinal, estou a caráter, Ludwig van Beethoven. Beethoven, vamos falar sobre você hoje, tá feliz? Ai, eu tô muito feliz de estar aqui. Você viu que eu estou vestido como você? Ai, eu adorei, ficou igualzinho. Então tá bom, vamos lá. Então, pessoal, quem acompanha o Tudo Sobre sabe que eu uso esse livro aqui, Música Clássica, um guia ilustrado Zaha. E eu gosto porque ele começa com um resumo do compositor, assim, logo de cara. Vamos ler. Ludwig van Beethoven. Aqui diz, ícone supremo da música ocidental. Pronto, disse tudo, o vídeo acabou, dê um like, se inscreva. Ai, gente, eu já falei que eu amo esse livro, porque esse livro diz a verdade. Beethoven nasceu em 17 de dezembro de 1770 e faleceu em 26 de março de 1827. Ele nasceu em Bonn, no Reino da Prússia, atualmente é a Alemanha. E a família é de origem flamenga, cujo sobrenome Beethoven significa hortas de beterrabas. Ai, que bonitinho. Ele teve suas primeiras aulas de música com o pai dele, que viu que o menino tinha um mó dom pra música e quis transformar o guri no menino prodígio, então obrigava o Beethoven com 5 anos de idade a estudar horas a fio de domingo a domingo. Vai estudar, moleque! Tadinho. Mas em pouco tempo o pai dele mergulhou no alcoolismo e marcou a triste infância de Beethoven. Teve um total de 7 irmãos, meio-irmãos, e praticamente todos morreram na infância. Beethoven nunca teve estudos aprofundados de música, mas sempre mostrou uma genialidade extraordinária, porque com 10 anos o guri já dominou a obra inteira de Johann Sebastian Bach e tornou-se o novo Mozart da geração. Lógico que mais pra frente ele ia superar o Mozart, mas a gente chega lá. Aos 11 anos de idade ele já era um respeitadíssimo compositor e já foi enviado pra Viena. Viena era o point da música dos músicos e tinha os melhores contatos. E lá ele fez os melhores contatinhos. Só que não passou muito tempo, ele teve que voltar pra cidade natal porque a mãe dele morreu. Mas aí, quando Beethoven completou 21 anos de idade, ele se mudou de vez pra Viena e começou a produzir como nunca e construiu uma carreira muito forte como compositor e pianista. E era muito admirado por todos. E temos aqui uma frase do próprio Mozart, quando ouviu Beethoven com 17 aninhos tocando em Viena. Fiquem de olho, um dia o mundo vai falar dele. E com essa pouca idade ele já tinha escrevido sonatas que são consideradas obras-primas e já mostrava uma forte personalidade na sua linguagem musical. Ai, gente, agora começa a parte triste. Com 26 anos de idade, Beethoven surgiu com os primeiros sintomas de sua grande tragédia, o diagnóstico da congestão dos centros auditivos internos, o que mais tarde deixou ele surdo. O fato dele perder a audição fez com que nessa época Beethoven mudasse extremamente a sua personalidade, fazendo ele um ser muito isolado da sociedade e com muita depressão. E ele tentou de tudo, gente. Ele consultou vários médicos, inclusive o médico da corte da época, fez curativos, usou aquelas cornetas acústicas, terapias experimentais, mudou de ares, mas não adiantava, ele tava ficando surdo. E na sua maior crise, mano, ele pensou em suicídio. Então, com 40 anos, Beethoven tinha lá suas pretendentes para se casar, mas no final todos ficavam bem desapontados com Beethoven, porque ele era extremamente ranzinza, mal-humorado e super desorganizado, sabe? E mais pra frente, Beethoven tava praticamente surdo. Mas foi a partir daí que Beethoven acordou um gênio Deus supremo dentro dele. As maiores obras que a humanidade conhece foram criadas nessa época, justamente numa fase de extrema turbulência na vida pessoal de Beethoven, onde ele teve várias crises criativas e estava extremamente antissocial, e várias pessoas relatavam Beethoven se isolando no meio da floresta para pegar inspiração para criar músicas e temas incríveis. Eu particularmente tenho uma teoria. Beethoven se isolava na floresta porque é lá onde ele encontrava os alienígenas. E os alienígenas abduziam Beethoven e falavam: aqui, olha só essas músicas, leva pra terra, são divinas, foi Deus que deu pra gente, então você é representante de Deus e você vai compor elas, tá bom? Aí ele voltava pra floresta e chegava com uma peça incrível e todo mundo ficava extremamente assustado e não entendia como uma pessoa praticamente surda criava temas tão originais, tão grandiosos, tão profundos.
anos. E existem vários quadros, desenhos desse hábito do Beethoven de ir pra floresta. E é justamente aí a resposta. E foi nesses momentos onde provavelmente surgiu as obras mais maravilhosas. As composições dessa época são sem precedentes. A forma de compor uma sinfonia, por exemplo, tinha evoluído de uma tal forma, e foi aí que Beethoven fez a ponte da música clássica para a música romântica. Ele é o maior responsável por essa transição maravilhosa que até hoje segue praticamente. Beethoven toca todos os pontos da escala emocional, desde uma música extremamente melancólica até uma coisa extremamente exaltante, heróica, fabulosa. E isso tudo veio devido à liberdade que ele tinha de escrever. Ele não seguia regras, as coisas que ele escrevia já era diferente de tudo aquilo que já tinha sido criado, o que fez que a música nunca mais fosse a mesma. Aí surgiram sonatas insuperáveis, sonata patética, sonata passionata, sonata tempestade, sonata ao luar, e sinfonias que são consideradas obras de Deus, a Quinta Sinfonia, a Sétima Sinfonia, e o Concerto número 5 para piano, que é considerado um dos concertos mais difíceis para piano, que eu toquei quando eu tinha 16 aninhos. Beethoven assustou a humanidade e se tornou um ser indomável e supremo. O ápice dessa época foi quando ele começou a compor a Nona Sinfonia, 1822-1824, e é essa a melhor composição já escrita por um homem. Nenhum compositor depois disso se atreveu a compor uma sinfonia sem pensar antes nisso. Gente, por que eu vou compor uma sinfonia se a melhor já foi composta e é insuperável, ninguém nunca vai superar? E foi difícil para quem veio depois de Beethoven, gente. Essa sinfonia é uma das mais longas já escritas, e é a primeira vez que alguém introduziu um coro dentro de uma sinfonia, voz humanas sendo exaltadas como se fossem instrumentos mesmo. Essa sinfonia é conhecidíssima pelo quarto movimento, que é aquele Ode to Joy, onde é cantada uma adaptação de um poema que exalta a alegria e a junção das artes mais lindas, né? Que a música é a poesia. Um verdadeiro espetáculo para a humanidade, para toda a eternidade. Infelizmente, em 1827, Beethoven veio a falecer. E olha que ele estava pensando em compor um Requiem também. Mozart também morreu numa época em que ele estava escrevendo um Requiem, né? A gente falou sobre isso. E diferente do Mozart, que foi enterrado numa vala qualquer, Beethoven teve um enterro onde 20.000 pessoas compareceram, caminharam e fizeram fila para se despedir do maior compositor da história, né? Isso com direito a um monumento fabuloso. E esse monumento fabuloso está no cemitério ao norte de Viena. Mas os seus restos mortais já foram exumados para estudo. Cabelo, unha, pedaço do crânio. O pessoal passou a estudar Beethoven porque ninguém entendia como um ser humano conseguia ser tão superior aos outros. Se você pudesse analisar e estudar Deus, quem não queria, né? E também para estudar a causa da morte, gente, porque ninguém sabe ao certo como Beethoven morreu. Cirrose, sífilis, hepatite infecciosa. A conclusão atualmente é que ele foi envenenado por altas doses de chumbo administradas pelo próprio médico dele. Ou seja, gente, uma tragédia. Beethoven no seu leito de morte disse uma coisa assim: aplaudam, o espetáculo acabou. Agora vamos a algumas curiosidades de Beethoven. A tonalidade favorita de Beethoven era Dó menor. Os manuscritos originais da Sinfonia número 9 foram vendidas em 2003 por 3,3 milhões de dólares. Pedaço de papel velho que é considerado um dos maiores feitos do homem, junto com as obras de Shakespeare. Beethoven compôs 398 obras. Uma ópera, que é a ópera Fidelio. A famosa Sonata ao Luar de Beethoven só ganhou esse nome 5 anos depois da morte de Beethoven. A Quinta Sinfonia é a música clássica mais executada no mundo até hoje. A famosa Por Elise, Furelise, que é o tema mais conhecido entre os seres humanos, usado para vender gás, usado no telemarketing, caixinha de música. Mas esse título, Para Elisa, foi um erro de edição, porque a caligrafia do Beethoven era horrorosa, e toda vez que as editoras iam lançar, eles não entendiam nada que estava escrito. Beethoven dedicou para uma tal de Teresa, que era uma das prometidas esposas dele, que deu um chute nele porque ele era muito chato, e a burra perdeu a oportunidade de ter uma música famosérrima para ela, né, gente? Aí depois ele fez uma versão pra uma amiga que era meio doentinha, que cantava, que chamava Elizabeth, por isso Para Elisa. Bom, gente, é isso. Eu acho que é impossível qualquer pessoa escrever um roteiro que faça jus a um compositor desse. E eu poderia passar horas falando sobre Beethoven. E eu espero que esse vídeo faça você lembrar de Beethoven como o maior compositor que já existiu e parar de ficar pensando naquele cachorro idiota daquele filme.
E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva e não deixe de deixar aí nos comentários se você sabe mais alguma coisa sobre Beethoven, qual é a sua música favorita de Beethoven. E é isso, né? Um beijo do Franz.